Abra sua Bíblia, querido, no capítulo 15 do Evangelho de São Lucas. Para ficar mais evangélico, podia dizer assim: o Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu São Lucas. Aí fica o evangeliquez melhor. Capítulo 15. Quero ler com vocês ouvindo eu ler aqui, parte desse capítulo, que é um dos textos mais conhecidos da Bíblia, a parábola do pródigo. Olha, a maioria do povo do mundo sabe que existe essa parábola na Bíblia do pródigo. Pródigo. Você sabe que, acabei de falar, nós temos um idioma chamado evangeliquez. Eu não gosto dele, mas tem. Eu quero que minhas queridas eficientes lá de cima, bastante eficientes essas duas moças, projetem para mim um dicionário que é pródigo. Queridos, vocês do louvor, obrigado. Muitíssimo obrigado. Dá para a igreja ler? Perdulário. Essa palavra não é de todo dia não, né? Isso é para o domingo assim, um domingo que seja inclusive feriado. Perdulário, gastador, misericórdia. Aí se nunca explica, fica só no evangeliquez. Quem é o pródigo? Aquele cara que recebeu a herança e foi embora, deixou o pai chorando. Não, pródigo é o perdulário. Uma pessoa pródigo. Vamos lá. Vamos lá. Pródigo é a pessoa que se rebela por um gasto impoderado, capaz de comprometer seu patrimônio. É considerada Meu Deus. Só o início dessa mensagem é uma grande explicação. Excelente explicação para quem quer entendimento sobre Bíblia. E o que é que isso tem a ver com a sua vida? Eu não sei. Agora eu sei o que eu vou pregar. Esse texto, ele é, ao longo dos séculos, pregado, não por um pregador fraco como eu, mas por grandes pregadores. E hoje eu vou destacar uma série de coisas que normalmente não se enxerga, não se olha dessa forma para esta parábola do pródigo, do perdulário, do gastador. Vou ler o texto primeiro, depois mostrarei algumas coisas importantes, interessantes, que podem, inclusive, nos ajudar muito. Lucas 15, do 11 em diante. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse a seu pai: pai, dá-me a parte dos meus bens que me cabe. E lhe repartiu os haveres. Passados muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos apacentar, guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores o meu pai tem? Do meu pai tem pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Tenho lido até o versículo número 19. Quero orar com você ainda um instante. Podemos? Amém. Bondoso Deus, eu sempre preciso da unção
e direção do teu Espírito para o meu chamado. E nesta noite, mais uma vez, tenho responsabilidade de pregar a tua palavra. Ajuda-me pelo teu Espírito, tanto para falar como para entender e absorver a mesma para a minha vida, assim como desejo que seja na vida dos meus ouvintes, os meus amados irmãos e irmãs, e a minha oração faço em nome do Senhor Jesus. Vocês concordam aí, né? Vamos ver primeiro 5 fases na vida deste pródigo, deste perdulário. 5 fases. Primeira das fases, um tempo de felicidade. Está implícito nesse texto. Primeiro que ele tinha um pai rico. Câmbio? Então ele deve ter tido um tempo de harmonia, de viver bem no lar, e teve uma fase de felicidade na casa dele. Depois, uma segunda fase é que ele pede tudo, porque o prazer dele estava no dinheiro e em gastá-lo. Ele não era um muquirana qualquer, era o contrário, ele era um perdulário. Eu quero ter e vou gastar indistintamente. Aí vem a segunda fase, a fase do falso prazer. Será que existe isso? Falso prazer? Você consegue perceber que sim? É provável que alguns de nós tenhamos vivido, em algum momento da vida, falso prazer. Por quê? O que é falso prazer? Estimula, alegra por momentos, e os resultados ruins vêm logo depois, por isso que é falso. Terceira fase, uma fase de miséria. Por quê? Porque viveu o falso. Abandonou o tempo da felicidade no seu lar, a segurança da sua casa, do seu lar, e viveu um falso prazer, agora deparou-se com a miséria. A miséria trouxe, e graças a Deus por isso, um tempo de reflexão. Tempo de reflexão. Às vezes nós somos coagidos a parar para pensar, para rever conceitos, passos dados na vida. Eu creio, tenho convicção do que creio que esta mensagem poderá ajudar a todos nós e pessoas que estão em casa, pessoas que vão ouvir e ver depois por causa da internet, que nos ajuda tanto na propagação da verdade da palavra. Vou repetir aqui, fase da felicidade no lar, depois um falso prazer, a miséria bate a porta, é a terceira fase, a quarta fase é a reflexão e depois a quinta fase é o tempo da restauração. Felizes são aqueles que, mesmo passando pelas 4 fases, conseguem voltar atrás e dar tempo, porque está vivo, para restaurar. O caminho de volta deve ser muito árduo. Lembra o caminho da ida? Vamos usar uma palavra muito comum: dinheiro no bolso, juventude. Estamos nem aí. E o caminho da volta? A fome, a falta, a vergonha, a nudez. Como estava trabalhando com porcos, digamos até o mau cheiro. Já não era perfumado com perfumes bons como na ida. Felizes são aqueles que podem ouvir ensinamentos e podem fazer reflexão e buscar restauração. Vamos ver 5 perdas. 5 perdas no perdulário, no pródigo. E serei breve. Perdeu bom senso. Perdeu o bom senso. Para tomar a decisão dessa, olha, me dá tudo que é meu, que eu vou para algum lugar. O lugar é incerto e insabido. Não tem posição geográfica, não há localização geográfica para o pai saber assim: meu filho está em tal lugar, assim, 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 assim. Por exemplo, eu tenho um filho que viajou agora, eu sei o endereço que ele está, com quem ele está. Esse pródigo não. E o meu filho não o tenho como pródigo. Não será. Eu tenho ele como uma grande bênção para todos nós. Esse cara foi para um lugar incerto e insabido, esse da Bíblia. Perdeu
bom senso. Largou família, papai, mamãe, a estrutura do lar, a vida que Deus projetou, porque família é um projeto divino, perdeu o bom senso. Em dado momento, e é a segunda parte das perdas, ele deve ter perdido, e a prova é ter saído de casa, o amor pelo lar, pelos pais, pela família. É perigosíssimo cair nesse engano, porque a perda é grande. Não ter um lugar de refúgio, não ter segurança, decidir que a vida é como acho. Perda do bom senso e perda do respeito, do amor aos pais, ao lar. Já estou falando 3. Respeito aos pais e do amor ao lar. Vou para o 4. Ele perdeu o senso de direção. Foi para um lugar incerto e insabido. O que importa para mim, pensava ele, segundo eu digo, é o que eu tenho de bens, é o dinheiro. Isto é o que importa. A propósito, faço sempre isso, eu vou pregando e lembrando de fatos na minha vida. Um cidadão que eu conhecia há muito tempo, dentre muitos, ele era um cidadão financeiramente bem equilibrado e houve uma época da vida que ele dizia assim: Deus, vocês os evangélicos, crê num Deus, numa coisa assim estranha, Deus é meu dinheiro, é o que eu tenho aqui e o que eu tenho no banco. Os anos passaram, as circunstâncias bateram à porta daquele cidadão, e um dia nós chegamos, ele morava em outro estado diferente do meu, e nós fomos fazer uma visita, porque as circunstâncias estavam batendo com força na porta dele. E quando cheguei na casa, ele estava em cima, no primeiro andar, e perguntei por ele, e disseram, ele está lá em cima, ele está acabado, está arrasado. Mas ele não tinha ficado pobre. Você entendeu? Porque muitos podem pensar assim, circunstâncias é ficar pobre. Não, ele estava para perder a esposa por causa de uma doença incurável. Esposa que ele muito amava. E nós fomos lá, eu e Maria do Socorro, para orar pela senhora que estava doente. E nós o conhecíamos de perto, os conhecíamos. E eu cheguei na porta do quarto, bati, e não ouvi ele responder nada, e entrei. E ele estava de joelhos em cima da cama, com o traseiro voltado assim para a porta, aos prantos, e dizendo assim, aos prantos, e dizia assim, Deus, se tu existe mesmo, como eles dizem, eles que em nós, cura a fulana, faz alguma coisa, eu faço qualquer coisa, eu dou tudo o que eu tenho para ela ser curada. Sinceramente, eu não sabia se eu chorava junto, se eu desmaiava, de ver tanto sofrimento em alguém que um dia julgou assim. Nós descemos, oramos por aquela senhora e Deus nos deu uma direção de falarmos para todos eles, esta enfermidade aqui não vai matá-la. Mesmo que o diagnóstico dos médicos e dos aparelhos que atestaram isso não vai matá-la, porque existe um Deus que é maior do que o câncer. Oramos, e aquela senhora viveu pelo menos mais 20 anos para a frente. E só morreu muito velhinha. Graças a Deus. O quarto ponto, contei um testemunho, mas volto para cá, é o senso de direção. Às vezes, não estamos nem aí. E não depende de idade. Às vezes, não queremos estar nem aí. Esse moço recebeu o que devia ou não e foi embora. Não se planejou, não sabia para onde ia. Pensava apenas
no que gostaria de fazer e assim o fez. A quinta parte das perdas é que ele perdeu toda a fortuna que ele havia herdado. Eu pergunto apenas porque estou pregando. Quantas vezes temos que perder e o que temos que perder para poder acordar? Ninguém precisa responder, só precisa raciocinar, refletir, pensar. Cinco perdas. Perda do bom senso, o respeito aos pais, o amor ao lar, à casa, à família, o senso de direção saiu atabalhoadamente, sem direção alguma, apenas pensando, aonde eu puder gastar dinheiro, eu irei. Completo com mais 5 coisas. Não boas. 5 erros, além de tudo que a gente já viu que não foi grande coisa que ele fez, verdade? 5 erros fatais. Eu tenho certeza que essa mensagem é para mim como pregador, porque sou gente, e é para qualquer outra pessoa que é gente e que, no mínimo, pode ouvir para não fazer, não incorrer nos mesmos erros, não andar no mesmo caminho. Porque não necessariamente, tem que haver uma herança ou qualquer coisa parecida. Mas enquanto vou citando, você pode pensar, olha, isso aqui é uma direção para mim, não farei assim. Porque você nem eu, nós nem precisamos ser perdulários, gastadores. Não. Mas somos gente que devemos ser avisados, comunicados e que a gente pode tomar posições melhores para que a nossa vida vá bem. E como se faz isso? Muitas vezes olhando bons exemplos. E o perdulário da Bíblia não é bom exemplo. Como nenhum outro fora da Bíblia. 5 erros fatais. Isso acontece muito. O erro da ingratidão. Você não imagina um filho fazer isso? Olha, pai, eu sei que tu tens bens, palavras minhas, certo? Tem coisas, mas eu sou herdeiro. Então, eu quero que o Senhor me dê os meus direitos. Eu preciso que tu me dê a minha herança. Eu preciso ir, curtir a minha vida. Eu estou cansado aqui dentro dessa casa. É ingrato, ingrato e muito ingrato. Certamente tinha uma vida muito boa. Segundo, uma pessoa comete o erro de precipitação sempre, pode até morrer. Precipitar-se, não se planejar para nada. Quer ver uma coisa que a gente pode se precipitar apenas para ilustrar, porque existem inúmeras formas de se precipitar, viajar sem fazer uma revisão, não testar o carro, não olhar nada, não procurar saber como é que está a questão do tempo, para onde vai. Precipita-se, eu tenho que ir e vou. E o cara está a fim de receber a herança e gastar. Ele, além de ser ingrato, precipitado, e de forma horrível precipitou sem pedir herança. Herança não se pede, querido. Herança se espera. Você entende o que digo? Herança não é para dizer assim, olha, me dá minha herança hoje, não. Herança se espera. Porque não foi você que depositou a herança, nem eu. Então ela virá no tempo próprio. Não se antecipa. É uma forma terrível. Precipitação dentre muitas coisas. Todos entenderam? Ingrato, precipitado. Me dá minha herança agora. Eu dou glória a Deus porque isso é uma ilustração, isso é uma parábola, mas eu dou glória a Deus por um pai bom como o dele. Porque tem pai que diz assim, a herança é tua, agora não volta nunca mais aqui. E não tem outra herança. Tua parte tu já levou. Quantos já fizeram isso? Eu conheço pessoas, histórias, fatos
de ocorrer isso. Olha, me dá porque eu vou para tal lugar, então eu não vou ter tempo, eu vou para outro país. E, sabe, perturbar tanto até receber. Criar situações, forçar. Foi o que esse moço fez aqui nesta parábola. Ingrato, precipitado e exigindo de forma precipitada uma herança que é para esperar um dia, certo? Eu imagino um pai que ouve um negócio desse. Parece que o cara está desejando que ele morra para receber a herança. Palavras minhas. Se é herança, né, família? Tem que aguardar, né? Terceiro erro fatal. Rapaz inconsequente. Inconsequente. Deixa eu te dar um exemplo de inconsequência. E eu vou falar isso, ali tem uma filha minha e outros nunca ouviram uma loucura dessa que eu já fiz. Eu ia fazer 20 anos. Ia fazer 20 anos naquele ano. E conheci uns amigos, tipo esse aqui. E eles eram pessoas de boas posses. E eles tinham uma fazenda que tinha um açude lindo, só que eu nunca tinha ido no açude. E eles falavam muito assim, vamos tomar um banho na barragem. Lá é muito bom, a gente pode pescar, pode tomar banho. É uma maravilha, tem não sei quantos metros assim de água e tal. E eu empolgado um dia, depois de umas misturas com algumas coisas, fomos à fazenda. E eles disseram assim, olha lá que coisa linda. E eles tinham uma rampa. Você subia aquela rampa e via o açude, né? E eu, sem saber de coisa nenhuma, estou dando um exemplo de precipitação que pode matar. Existem precipitações que são menores, mas tem umas que podem alejar. Eu corri, aquele baita barragem, açude, com aquela rampa, e do jeito que eu ia, eu fui tirando a roupa e de cueca mergulhei sem saber aonde. Quem entendeu alguma coisa? Você acha que você é um pouco de precipitado ou não? Doido, idiota, endemoniado. Do jeito que eu ia, só tirei a roupa e mergulhei sem saber o espaço que tinha entre a rampa e a água. Percebe que eu estou vivo, né? Mas quantos já quebraram o pescoço fazendo isso? Nem você, nem ninguém conta. Só Deus sabe. Ah, mas o que é que isso tem a ver com o perdulário? Ele não tinha ideia de nada do futuro, nada na frente, querido. Se você não tem, não faça. Não te precipita. Pergunta, te informa. Não tem nada errado em se informar. Não nos diminui em nada. Tomar informações, aprender coisas, ter a humildade de aprender, de se submeter ao aprendizado. Mas era nada disso que ele queria. Ingrato, precipitado, totalmente inconsequente, como já falei antes em outras coisas, gente sem direção. Gente sem direção não sabe para onde vai, consequentemente nunca chega. Eu uso uma expressão que eu criei, só para tirar onda, que quem procura o que não perdeu, quando encontra não sabe o que é. Quem não tem direção, nunca vai chegar a lugar nenhum. E pode chegar ao cemitério antes, ao presídio. Ingrato, precipitado e inconsequente, sem direção na vida. Outra coisa é que ele procurou, e isso é terrível, comunhão, para ser bem evangélico, inadequada. Minha mãe diria assim, não se acompanha com gente ruim, que tu fica ruim também. Não anda, não te acompanha com pessoas assim, diria minha mãe, meu pai, minha mãe principalmente. Ele teve comunhão inadequada com pessoas pior do que ele um pouquinho, porque é tanto que ajudaram ele a gastar e depois ele não tinha o que comer e foi comer uma expressão bem comum, lavagem para porcos. Aí fica uma palavra aqui bonita, alfarrobas. Ingrato, precipitado, inconsequente e de más escolhas, más companhias.
Ah, mas eu tenho tantos anos, não me acompanho com... Ei, você pode ter 1000 anos. Você é uma pessoa e eu, e nós somos pessoas influenciáveis. Nós influenciamos, mas recebemos influência também. Também. Eu não. Você sim, já está recebendo. Se você disser não, porque já está recebendo. Má influência. Nós fomos feitos, fabricados para influenciar e receber influência. É assim. Até quando não admitimos. Comunhão inadequada, andar com quem não deve, ouvir. Porque se você é uma pessoa cristã, eu posso te chamar de uma pessoa de fé. Posso? Comunhão com incredulidade vai fazer você incrédulo. Ah, mas a minha fé é maior. Se a pessoa que é teu amigo que se converteu por causa da tua fé, então a tua fé é maior mesmo. Eu diria, au, au. Se a tua conduta influenciou e chegou luz na vida da pessoa que você se acompanha, então a sua fé e sua conduta é de um verdadeiro cristão. É preciso só ver. Você faz sociedade com quem? Você se junta com quem? Você faz festa com quem? Ah, eu fiz uma coisa ali, que coisa linda, eu sou cristão, me sentei assim, as pessoas ficou todo mundo, só eu não bebi, mas estava todo mundo bêbado. Mas me dizes com quem andas que eu direi quem és. É bêbado por tabela. Porque quem passar vai dizer assim, olha o evangélico onde está. Está no meio dos mentirosos, é mentiroso também. Está no meio dos lascivos, é lascivo também. Está no meio, e junto com os desonestos, é desonesto também. Um dia, numa cidade que eu fui pastor aí, num canto aí, não foi aqui não, pode ter certeza. Uma mãe me liga apavorada, não foi aqui não foi aqui. Uma mãe apavorada me liga e diz assim, pastor, me ajude, o fulano foi preso. E era um filho de 20 e poucos anos, 22 anos por aí. Eu disse, o que é que ele fez? Ela disse, nada. É porque tem o bar do fulano e ali os meninos vão lá no final da tarde, que hoje é um nome assim bonito em inglês, é happy hour. Aí as pessoas tomam uma cerveja e fumam uma maconhazinha, meu filho estava, e ele não estava fumando, o senhor sabe, ele é evangélico. Aí a polícia chegou, deu uns tapas nele, em todo mundo, e levou todo mundo preso. Me ajude. Me dizes com quem andas, que eu direi quem és. Não está na Bíblia, mas devia estar, porque é verdade. E aí eu fui lá procurar um advogado, e fui na delegacia. E que coisa boa é você ter conhecimento e ser limpo o nome, não é? Porque senão o cara fica preso lá junto. Fica. Quem é o senhor? Aí, CPF tal. Pode ficar, que aqui é a sua casa. Seja bem-vindo. Eu chego na delegacia, 5 horas da noite, com um advogado. E aí eu vi logo um polícia conhecido. Ô, meu irmão, tudo bem? Tudo bem. O que é que foi? Eu digo, não, tem um guri, filho da irmã fulana aí, que foi preso num mal entendido. E eu vim aqui. Quem está aí? De plantão, do doutor fulano. Doutor fulano? Aí o advogado disse, nós estudamos juntos. Eu digo, solto então. Fui lá, conversamos com o delegado, explicamos a situação, e fui lá nas grades, ver o guri só chorava o tempo todo. Isso não tem nada a ver comigo, pastor, eu sou uma pessoa madura. Amém, que não tem nada a ver contigo. Mas quem sabe você ajuda alguém? Tem um amém de você, não? Você não precisa ajudar ninguém, eu preciso. Não é para mim essa mensagem, é para mim que estou pregando, para não fazer bobagem. Fui lá, o guri só chorava. Pastor, o senhor me conhece, o senhor sabe que eu sou da igreja. Eu digo, sei. Eu sei que você é da igreja, agora você está no meio dos maconheiros. Não era um lugarzinho você estar na sua casa. Já imaginou se a polícia ia lhe buscar você orando em casa? Ou vendo uma série, um vídeo, uma coisa? Ele não ia buscar tu, mas tu estava no meio dos maconheiros. O que é isso? Comunhão inadequada. Foi o caso do perdulário.
chorou e disse, pastor, o senhor pode fazer alguma coisa por mim? Posso, eu vou orar. Isso é evangelicamente correto, querido, orar. Só que eu já tinha falado com o delegado, e o advogado era amigo dele, e nós trouxemos o menino, e colocamos o rapaz, o delegado e o advogado para conversar, e eu saí, e fiquei fora, porque eles tinham que resolver a questão dele. Minha parte, querido, de sacerdote eu já tinha feito, fiquei do lado de fora. Olha, durou 20 minutos, talvez. O guri sai, tranquilo, e me abraçou e me beijou. Disse, pastor, muito obrigado. Quem te soltou foi o delegado, não foi? Vai beijar ele. Esse exemplo é simplesmente para dizer, nós podemos estender a mão para as pessoas. Mas eu botei ele dentro do carro com o advogado, e quando chegou perto da casa dele, eu disse, dá uma paradinha aí, doutor. Foi línguas estranhas, irmão. Senta lá, marreta. A próxima vez que você estiver com os maconheiros, eu vou ajudar você a ficar uns 15 dias lá preso. Hoje você recebeu a bênção. E o advogado olhou para ele e disse, não conta comigo, tá? Eu fui lá porque o pastor disse que tu não é safado, que tu não é pilantra, tu não é bandido. Ele disse, não, eu trabalhei até as 5h30, entrei em casa, troquei de roupa e fui para ali, o pessoal falando de futebol, não sei o quê. O senhor sabe que eu não bebo, que eu não fumo, que eu não sei o quê. Eu disse, mas estava preso. Mas foi mistério. Sentamos lá a marreta nele, e ele se arrependeu e disse que realmente não devia se acompanhar. Então, podemos ajudar outros a não cometer esses erros que podem ser fatais. Por fim, dissolveu-se, mal administrou a herança, a dissolução, foi roubado, gastou errado. Se o cara está bêbado, está com 1.000 no bolso e bebe demais, os 1.000 desaparecem, evaporam. E eu acho que não tinha banco naquele tempo. Alguém levou. Administrou mal, sabe por quê? Porque ganhou mal. Perdeu porque nem ganhou direito. Exigiu um direito que ainda não era dele, porque ninguém tinha morrido para herdar. Gastou porque nunca se esforçou para ganhar. Aquele adversário que eu e você temos é especialista em matar, roubar e destruir. E se nós facilitamos para ele, perdemos. Erros fatais na vida daquele moço, que nós podemos ler e reler, e eu disse para você que seria diferente. Esta parábola tão conhecida na Bíblia, até por pessoas não cristãs, e coaches da vida estão usando. E ganhando verba em cima. Esse texto, com esta riqueza e com a ajuda do Espírito, pode trazer edificação, alerta, iluminação e senso de direção. Para qualquer um de nós, com a idade que tivermos. E podemos ajudar outros, estender a mão para outros. Penso que isso é uma bênção para ajudar a nossa vida. A conclusão é, de tudo que esse moço fez de errado, só existe um medicamento que cura. Chama-se arrependimento. Não pensa que quando somos dissolutos, quando praticamos essas barbaridades, essas bobagens aqui, o dinheiro vai voltar, porque pode ser que não. Mas, com Deus, tudo se resolve na base do arrependimento. Pode ser que o pai não perdoe, que a mãe não perdoe, que o marido não perdoe, que a esposa não perdoe, que o filho não perdoe, mas se arrepender, Deus perdoa. É por isso que Ele é Deus e nós não somos deuses. Aleluia!
teve um tempo de reflexão, você lembra? Nas 5 fases, ele parou e ele lembrou, sabe, de uma coisa maravilhosa que todos nós devemos lembrar, porque eu falei naquela frase da música. Não tenho tempo para perder. Com ressentimento. Isso é uma coisinha que você não deve guardar, viu? Mas isso não tem a ver com a mensagem. Tem a ver com o que pode nos curar em qualquer área da vida quando pecamos. Resolvemos com Deus. E vou repetir, pode ser que pessoas não te perdoem, pode ser que circunstâncias te impeçam de receber o perdão de pessoas, mas de Deus sempre haverá perdão quando nós nos arrependemos, e Ele conhece cada coração. E se verdade é, se sincero for o meu e o seu coração, o meu e o seu arrependimento, haverá cura. Haverá cura. Nessa minha vida de sacerdote e pregador, olha, acho que dá para fazer uns 1000 livros de testemunhos. Não vou contar mais que meio agora, só meio. Há muito tempo encontrei um cidadão depois de uma mensagem numa praça, preguei e alguém me chamou depois de um apelo e disse assim: eu preciso do que o senhor está dizendo, mas eu fui tão magoado, eu fui tão chocado, eu fui, me permita a expressão grosseira, tão sacaneado na igreja que para mim eu não tenho como voltar. Porque eu me revoltei com tudo que fizeram e fiz barbaridades. E eu sei que não tem retorno. E eu perguntei, preguei nos ombros dele assim e disse assim: quem te falou esta mentira? E ele disse: não estou entendendo. Quem te disse essa mentira, que para você não tem como voltar, não tem mais jeito? Ele disse: nem a igreja me quer. E por tudo que fiz, por causa da minha revolta, Deus também não. Eu digo, o diabo que lhe falou isso. E você sabe que ele é um mentiroso. Porque qualquer igreja pode te rejeitar aqui na terra. Se você se arrepender e confessar a Deus. E apontei para uma árvore assim: vai ali e conversa você e Deus, que eu fico daqui intercedendo. Eu tenho convicção de que Deus te perdoa e Ele vai te inserir de volta na igreja dele, não na dos homens. E ele foi. Aos prantos, e foi. E eu fiquei um tempo orando e dei as costas para ele. E ele foi naquela árvore, ele foi se ajoelhando, e pessoas passavam e olhavam, porque isso era depois de um culto. E ele foi se ajoelhando, agarrado na árvore, e ficou ali minutos, não sei quanto tempo, 10, 15 minutos, aos prantos. E eu dei as costas e fiquei orando, até que me virei para ele, e ele continuava lá. Daí a pouco ele levantou, e quando ele veio na minha direção, o semblante dele era de uma outra pessoa. A carga havia saído. Mas alguém tinha convencido ele que nem Deus perdoaria. O Deus Yahvé Adonai, Elohim, El Shaddai, é maior do que qualquer pecado que se possa cometer. É maior do que qualquer erro. É maior do que todos os maus exemplos dados pelo pródigo. É maior do que qualquer falha que qualquer instituição em nome de Deus tenha praticado. O arrependimento, e aí eu nem vou para o texto, eu vou só terminar a mensagem. Levou aquele moço e o papai dele recebeu ele de volta como um príncipe. Não atribuiu a ele a culpa, porque encontrou nele um coração arrependido, mesmo depois de todas as loucuras que havia feito. Você não glorifica a Deus por isso? Provavelmente você nunca pecou, nunca precisou de perdão, mas eu, quando falo isso, eu só tenho vontade de chorar. Aquele pai o recebeu com toda alegria, porque estava perdido e foi encontrado. Estava morto e reviveu. Que essa palavra, o Espírito de Deus, nos ajude a mantê-la guardada em nós, para viver. Para viver. Que o Espírito nos lembre de que a vida que Deus nos propõe é perfeita. E quando nós andarmos nas nossas imperfeições e arrependidos estivermos, Ele aguarda a nossa volta, nos limpa, nos lava, nos sana
nos cura e nos veste de amor. Essa é a palavra desta quarta-feira à noite. Para a minha vida de pregador e para todos aqueles que queiram recebê-la.